Oi! Oi! E aí, vamos para a Vamos, última, então? vamos para a última live do dia, 12 horas de rave live. Meu senhor, minha família tá aqui, ó. Sério, mamãe? Tem mais uma, mamãe? É sério, mamãe? A Clara olhou para mim e disse, mamãe, você tá trabalhando muito hoje. Hoje aqui eu já até prometi uma compensação após a live, vamos fazer jantar especial. Hoje nós vamos sair da rotina e do horário de dormir, Tem porque que eu ser. preciso compensar esses 12 horas de Ó, afastamento hoje. o Deja, uhul! Isso aí, Deja! E Manda agora é um comida boa momento aí, Deja. Manda por Uber Eats, tá bom, Deja? Agora é um momento desafiador para gente falar depois desse tanto Pois dicas é, maravilhosas, de pois tanto de é. pessoa maravilhosa que falou hoje. É um Olha, desafio. eu fiz anotações aqui, ó. Não, foram conteúdos para mais de metros. Eu diria que daria para fazer um módulo do nosso programa só desses bônus, né? Só dessas lives, porque olha, foi demais. Foi. E é interessante porque a gente foi encaixando os temas de uma forma que as pessoas pudessem estar disponíveis de horário, mas foi tão incrível que eles foram um complementar ao O outro. crescimento, assim, né? Foi É, fluindo assim, uma loucura, né? eu digo assim, o universo ele é muito bom, ele é muito sábio e nos traz essas grandes oportunidades de a gente fazer um dia inteiro de lives que enriqueceram tanto a nós, eu digo que me preencheu um Sim, tanto de conhecimento, de visões diferentes e olhares diferentes e que me abastece enquanto mãe, enquanto profissional. E eu tenho exato. certeza que para as famílias também, que as pessoas que entraram, provavelmente elas entraram em cada live que era preciso para elas, né? Era cada necessidade de cada família, né? Exato. Ou assim, os retornos das pessoas, até de profissionais querendo colaborar mais, né? Vem de encontro com o que a gente queria, né, Grazi? O nosso propósito realmente era. A gente sabe que está tendo muita live, que são muitas informações aí a nosso favor na internet, mas o programa Família e Conexão tem um propósito. Nosso propósito era levar informação com conteúdo. E aí, assim, nós fizemos. Fizemos um dia, então, que realmente fez sentido para a gente, né? Um dia com os assuntos que realmente são pautados no crescimento, no desenvolvimento da família, né? Numa aprendizagem que como tu falou ali na última, é um processo contínuo, né? E todos esses assuntos que a gente falou, eles são essenciais, né? Essenciais para que a gente crie consciência deles, para se despertar e quem não começou ainda a pensar em algum aspecto, agora é a hora, né? A Aline ainda falou, aproveitem este tempo que nós estamos aí, então, em quarentena, para que a gente possa arrumar a casa, tanto física quanto a sentimental, a psicológica, né? A mental. Acho que esse que é o Mamãe, momento. Eu vou jogar futebol com meu pai e a Isso aí, Matheus! Matheus! E come muito! e é como a gente fala, é muita energia, né? Vocês imaginem essa energia nesse horário. Ele quer jogar futebol no apartamento. Vocês Muito bom! imaginem. E ainda na live anterior, a A Cíntia Vanessa. perguntava muito sobre essa questão do movimento, que a criança não para a mesa. Eu e a Vanessa falamos sobre isso, porque eles são do movimento, isso é fisiológico. Quando a Não gente entende adianta. isso, É. é libertador, porque eles são do movimento. Claro que a gente tem que tentar ajustar ao ambiente, porque eu moro no terceiro andar, então quem está abaixo de mim sofre as consequências, mas ao mesmo tempo sem podar de uma forma que eles se sintam frustrados também em relação a isso, porque eles estão trancados dentro de casa. Eu acho Hoje ele interessante tu comentar nessa tua pegada, pegar um gancho e comentar com a live que tu fez com a Yara, foi a primeira, se eu não me engano, até.
sobre essa questão da ansiedade, né? Dessa dificuldade que as mães têm de achar que precisam controlar até movimentos físicos dos filhos, né? É, e assim, ó, eu acho que a primeira coisa é um grande convite. Se a gente olhar esse momento como um grande convite de imersão familiar, a gente sempre reclamou que não tinha tempo. Que o tempo a gente não podia ficar em casa com os filhos, que o tempo que a gente estava só fora, que o tempo do trabalho e tal. Não quer dizer que hoje a gente tenha mais tempo, a gente tem mais tempo em casa. Não quer dizer que a gente tenha mais tempo livre, né? Cronos, tempo Porque Cronos não está livre, porque a gente tem muitas atividades acumuladas, né? mas a gente tem um grande convite para nos conhecermos mutuamente, né? Porque nós estamos presentes em casa. Então a gente está se conhecendo os nossos filhos. O que eu fiz há 8 meses atrás, durante a minha viagem, foi justamente isso. Eu poder fazer uma imersão na minha família, nos conhecermos, porque eu comecei a conhecer o meu filho, o Matheus, como ele é em essência. Porque eu dizer que eu conhecia uma criança que ficava 8 horas do dia na escola, ficava em casa 4 horas do dia e depois o restante dormindo, realmente eu não conhecia o meu filho. No momento que eu pude fazer essa imersão na viagem, o momento que eu pude me conectar, eu comecei a perceber quem ele era e quais eram as necessidades dele. Porque a rotina era uma coisa que foi para mim uma grande surpresa. Eu sempre achei que o Matheus era uma criança que precisasse de rotina, porque ele se desestabilizava emocionalmente quando ele não tinha uma rotina. E, na verdade, a minha grande descoberta foi no primeiro mês da viagem, quando eu não tive mais a imensa quantidade de atividades que eu tinha, me percebi desconectada e apavorada, porque eu percebi que talvez era eu que precisasse daquela rotina e daquela quantidade de atividades que eu era imersa em fazer. E, na verdade, meu filho não precisava de tudo aquilo que eu colocava ele para fazer. E ele aceitou super bem não ter atividades, né? Então, ali foi um desconstruir daquilo que eu achava que era ele. Então, dentro da parentalidade consciente, que era a primeira fala da primeira live hoje, que a parentalidade consciente, a base dela, e aqui eu vou até mostrar para vocês, no que eu e a Yara nos baseamos, porque nós duas somos facilitadoras de parentalidade consciente. É nisso aqui, ó. Educar com mindfulness para criança, adolescente e heardfulness, que na verdade nada mais é que a gente ter consciência dos nossos atos, consciência daquilo que faz sentido, consciência da nossa família, da nossa essência, e esse é o grande convite nesse momento da quarentena. Mesmo quem não queira, eu vi a live da Aliene, que ela falava sobre o crescimento das relações interpessoais no nível de conversa. Isso. Gente, que grande presente isso, 75% de aumento aí no índice das pessoas se comunicarem. Antes, como é que era a nossa doméstica, né? Que aí estão conversando mais porque estão mais tempo juntos e aí conseguiram se comunicar. E, na verdade, assim, gente, por mais duro que seja esse olhar, a gente precisa ter um olhar de que, sim, se os relacionamentos não estavam bons e a gente mascarava esses relacionamentos com a ausência, talvez seja a grande oportunidade de você olhar para esse relacionamento e investir nessa relação, estar mais presente, ajustar as arestas para que sim a gente continue caminhando junto, ou se não, talvez aí sim vai acontecer muitos rompimentos dessas relações. Mas tu sabe, não que na China aconteceu, né? Na China aumentou o número de divórcios, né? Mas eles são tão inteligentes ao ponto de fazer isso que tu falou com tanta consciência que tudo correu muito bem, assim. Foi um conhecimento mútuo e ele simplesmente aumentou, assim, um monte o número de divórcios.
E eu acho que assim, ó, se a gente pensar na relação familiar, se é uma relação que não tá boa, o porquê também continuar insistindo? Claro que se existe amor, se existe intenção, se existe vontade, vale sempre o investimento. Mas talvez se você chega na conclusão, na consciência desse período junto que não vale mais esse investimento, é um momento às vezes de romper da melhor forma possível, com respeito, e para que sim, essa família consiga caminhar junto, porque quem tem filho nunca vai deixar de caminhar junto. Tem um elo, né? Embora esse elo vai sempre existir. Então a gente precisa manter a saúde emocional dessa família. Então é a Exato. gente poder perceber que momento é esse convite. O grande achado também que eu acho desse convite é o valor que a gente dá às relações pessoais no contexto entre amigos, entre família, entre filhos, porque a tecnologia, nesses anos que a gente vem passando, ela nos aproximou das pessoas de longe e nos afastou muito das pessoas que estavam perto. Na E nossa esse casa, momento né? Sim. então, esse é um momento para a gente dar real valor quando a gente está junto, quando a gente está unido. Porque o que acontecia? Nós íamos num restaurante com os amigos, o que a gente fazia? Ficava com o celular Celular. falando com quem estava longe, né? Então, qual é o valor que eu dava para essa relação próxima naquele momento? Hoje, a gente está longe e precisa da tecnologia para nos sentir perto. Então, eu tenho certeza que após tudo isso, quando os nossos amigos estiverem junto, quando a gente estiver em família, a gente A vai gente vai dar mais valorizar esse valor. momento. Eu A acredito gente que vai largar um pouquinho. a deixada de lado do celular vai acontecer. Vai, porque assim, ó, a gente vai valorizar aquele momento que a gente tá junto, que hoje a gente tá afastado. E isso eu Sim. percebi quando eu estava viajando, porque nós ficamos 5 meses longe das pessoas, dos nossos amigos. E como a fala da Nath trouxe, da questão da lei, da ordem do pertencimento, o quanto a gente precisa e a gente necessita se sentir pertencente a um grupo. A gente necessita desse vínculo. Porque quando eu estava viajando, o que eu mais sentia falta era dos amigos. Eu podia estar no melhor hotel, na melhor cidade, com as melhores vistas, mas a gente estava um período muito longo longe dos amigos, que é diferente de um período de férias. Porque quando a gente está de férias, Sim, a gente está um sim. período de 15 dias, Vai e 30 no volta. máximo, É. vai e volta. Só que a gente ficou muito longe dos amigos por muito tempo. E eu comecei a valorizar muito. Eu disse que me tiraram o pirulito da boca. Porque agora que eu estava degustando de novo, que eu estava com os amigos, me Te mandaram para botaram em casa de novo. quarentena de novo. Mas sabe que talvez é um sinal para te olhar outros aspectos agora que tu pode enxergar, né? Estando novamente vocês três conectados agora em um cenário diferente, que é o ambiente de vocês. Né? Porque Tá sendo muito melhor, porque antes a gente olhava sempre sentindo falta da nossa cidade, da nossa casa, da nossa comida, né? Exato, Que e agora aí tu tá em casa. volta, que fala das memórias afetivas. O que faltava pra gente lá? As coisas que faziam parte das nossas memórias afetivas. E ainda disse meu marido, estamos safo nessa quarentena, né? Porque nós já vivemos a experiência da imersão familiar. Então, nossos relacionamentos já tinham sofrido esses ajustes no período da viagem. Mas tu Porque a sabe que gente passou por e tu esses sabe que ajustes eu como todo percebi. mundo está passando. Exatamente, eu percebi isso no começo da quarentena, quando todo mundo, ali nas primeiras 2 semanas, que todo mundo reclamava que, não, mas eu não posso ver o fulano, eu não posso ver o ciclano, e por que aquilo não me incomodava? Aquilo realmente não me incomoda. Meus amigos me desculpem, mas eu sei que eu tenho vocês e a gente se vê eventualmente, porque eu sei que o que eu preciso agora é distanciar. Mas eu entendi por que eu e o Guilherme não nos incomodamos. Porque nós moramos 7 anos no Maranhão, longe dos nossos amigos. Éramos só nós dois. Então, o fato de estar longe fisicamente, mas emocionalmente perto,
nós trabalhamos muito isso juntos, entende? Neste longo período que nós tivemos longe de todo mundo. Então, transmitir o amor, se ver, se ligar, é algo que a gente está acostumado. Então, acabou que eu acredito que foi até bom pra gente. Eu sempre tento ver o lado positivo, né? É claro que agora nós somos outras pessoas, são outros aprendizados, temos 2 filhos, estamos numa outra casa, outro cenário, a profissão, ela acabou evoluindo, né? Mas eu acredito que nada é por acaso. Eu acho que cada família agora, como a Grazi fez a reflexão, e eu estou fazendo, cada família precisa fazer a sua reflexão e entender, ok, o que essa quarentena pode me trazer de benefícios? O que eu, dentro deste lugar, dessa casa, junto com essas pessoas, estou precisando aprender, estou precisando refletir, prestar atenção, assim, dentro da minha casa, como eu me sinto com os meus familiares, perceber as situações, né? Quando que eu fico com mais tédio, com mais raiva, com mais amor, mais alegria, e aí sim comunicar para eles essa situação, porque antes a gente não tinha como comunicar, porque não tinha até tempo, né? E agora a gente está tanto tempo junto que esse campo ele acaba se formando e as pessoas, eu tenho fé, vão conseguir se comunicar melhor, porque elas vão precisar se comunicar, então precisa se desabafar isso, ter uma conversa clara com as pessoas que estão com a gente, né? Não, e voltando à tua pergunta sobre a ansiedade, eu quero dar uma dica prática para que as pessoas possam fazer consigo e com os seus filhos também, podem ajudar. Então, vocês desenharem a palma da mão no caderno. Então, Tá? só precisa do caderno e de uma caneta. E aí vocês vão desenhar a palma da mão. E aí vocês vão escrever em cada dedo o que eu posso controlar. Porque na nossa palma da mão, dentro dela, só pode caber aquilo que eu posso controlar. E na parte de fora desse escrito, é as coisas que eu não. E travou. Então, o que eu posso controlar nessa quarentena, né? Eu até escrevi algumas coisas para dar. Eu posso controlar o meu nível de conexão com a família, eu posso relaxar, eu posso controlar minhas atividades físicas, encontrar atividades divertidas em casa, eu posso controlar os meus pensamentos, as minhas emoções, então eu posso olhar para as minhas emoções e perceber aquilo que eu estou sentindo. Agora, o que eu não posso controlar, né? Como as pessoas se comportam, quanto tempo isso tudo vai durar, né? A previsão disso tudo. O que isso vai acontecer lá no futuro, lá adiante, eu não tenho como saber, né? Então, é uma grande oportunidade de eu poder fazer uma autoanálise e que isso pode me ajudar. E isso é uma coisa que a gente pode fazer com a criança. Então, o que ela pode controlar nessa ansiedade? O que faz parte de você, né? Isso está dentro da... Está na palma da nossa mão. O que está fora disso, eu não tenho controle, né? Então, eu posso controlar as minhas emoções, né? Eu posso meus pensamentos, as atividades que eu faço, os meus relacionamentos, né? O que eu como eu vi que alguém falou aí. Não dá para controlar a Lu falou. Dá sim, porque se eu controlo a minha ansiedade, eu controlo a minha fome, porque a minha fome é o resultado da minha ansiedade. Então, eu digo assim, ó, às vezes eu falo, o Matheus começa, eu percebo que às vezes ele começa num grau de ansiedade assim na casa. E aí ele começa a pedir coisa para comer, coisa para comer. E ele não é uma criança que come muito, então eu já sei que isso não é fome. Aí eu digo para ele assim, filho, vai lá tomar uma aguinha, dá uma respirada, que eu tenho certeza que vai melhorar essa tua fome. Aí ele vai e ele diz assim, deu uma melhorada. Daí eu ainda falo, filho, isso é um estado de ansiedade. Então não é fome porque você já comeu. Isso, não é possível que seja fome nesse momento, né? Então é uma grande oportunidade de a gente poder refletir e gerir esse estado de ansiedade que a gente tá, né? E a gente só precisa de papel, caneta, a nossa mão e a reflexão que a gente vai fazer em relação a isso. Né?
Exatamente. Né? E, Então, Grazi, e é legal também a gente falar sobre essa atividade em família, porque é uma atividade que não vai só interagir, né, pais e filhos, mas também vai trazer um aprendizado emocional tanto para os pais quanto para os filhos. Porque eu tenho certeza que já se passaram aqui durante esse dia todo pessoas que nunca sentaram com seus filhos para realizar uma atividade que tenha essa intenção de entender algum lado emocional do nosso filho. Sabe, eu percebo, assim, profissionalmente, que existem muitos pais que não que têm medo de enxergar o que o filho pensa ou qual é o conceito que o filho tem de medo, de raiva, de tristeza e até de alegria, sabe? Então, vai muito da humildade dos pais agora, da vontade, da aceitação da situação e colocar, então, ok, vamos lá, vou me conectar realmente com meu filho para entender o que emocionalmente ele está me pedindo, né? vamos ver o que que é. Ela fala, então, tô sofrendo de ansiedade, a geladeira ataca, ela abre a geladeira 10 vezes. Aí o meu E rolou aqui. realmente não é fome, vou fazer esse exercício. É, boa. Tomar água, respira e dá uma... Porque assim, ó, até falei hoje também, né, isso eu falei numa live que eu tava assim no domingo. Eu tava com uma angústia, parecia um aperto no peito. Se a gente for falar de sintomas de coronavírus, eles não falam da falta de ar. Eu tava sentindo até falta de Já ar. sente. Então, É. a gente às vezes tem que parar e analisar se aquilo que a gente está sentindo não tem a ver com as nossas emoções. Então, a primeira dica, a gente até postou isso lá no Família em Conexão, eu coloquei. A primeira coisa que eu dou de dica nesse momento é analise o que você está sentindo. Se observa, né? Para um pouquinho, fecha os teus olhos e observa aquilo que está. Respira fundo, com presença. Fecha os teus olhos, respira fundo e perceba se modifica ou não. Isso foi uma coisa que eu fiz até no domingo. Eu estava me sentindo com essa coisa meio apertada Por e eu favor. parei, fechei os meus olhos, respirei fundo e percebi que quando eu soltava o ar, aquilo aliviava. Então, isso não é fisicamente por uma doença, é porque é esse estado que às vezes a gente. Daí, se não dá atenção para isso, a gente vai enchendo aquele copo, vai enchendo, vai enchendo. Quando vê, a gente está gerando doença. Então, Transbordando, exatamente. a primeira coisa que eu disse é analise o que você está sentindo, depois para, respira, veja se muda algo dentro de você e perceba os estímulos que você está tendo no dia. Porque assim, a gente vive num momento que é sim importante assim, a gente se manter atento, informado, conectado com o mundo. Eu sou uma pessoa que há mais de 5 anos eu não assistia noticiário e hoje eu me vejo obrigada a assistir para me manter informada na situação que a gente se encontra. Mas eu escolho uma vez no dia para fazer esse descarrego em mim, porque é um descarrego emocional, de hormônios, de coisas que não me fazem bem, e é normalmente depois desse horário que eu começo a apresentar situações dentro do meu estado emocional que me perturbam. Então, eu posso escolher assistir de manhã, ou eu posso assistir ao meio-dia, ou eu posso assistir à noite. E eu posso assistir uma vez. Agora, se eu assistir 10 notícias no dia, tudo que me mandam pelo WhatsApp, tudo que é vídeo, quantas vezes você está descarregando isso no seu corpo? Eu digo assim, aí você não morre de coronavírus, mas você morre do medo. Você morre É do de tudo medo, que o medo exatamente. fez você sentir. Então, daí ela morreu de quê? Não, morreu de medo, porque ela teve um infarto, ela gerou um câncer no período, ela gerou depressão, ela gerou uma série de doenças para ela no período do coronavírus. Então, assim, ó, E assim, prestem atenção o prestar quanto a atenção no gente que está coloca. botando isso para dentro. E não é só televisão, né, Grazi? A gente sabe porque a gente se conversa, né, diariamente. A gente fala que nós três, eu, a Grazi e a Mi, nós não vemos os vídeos que nos mandam, os áudios, os textos sobre toda essa situação, porque isso até nos WhatsApps, né, estão acontecendo. E aí a gente volta lá naquele assunto, na questão de que eu estou conectado com a minha família ou eu estou no celular preocupada com o que está acontecendo. Se é hora de criar memórias afetivas, de se conectar em família,
escolha um horário do dia para estar com o celular na mão, né? Porque aí também a gente vai entrar num contrassenso. Aí eu tô na minha família e ao mesmo tempo eu tô aqui. É claro, gente, nós estamos em home office, tem gente que precisa estar no computador, dar aula online, orientação, ou o que seja. Mas isso é um período. E no outro período, eu vou ficar no celular, no sofá, ou eu vou fazer a conexão com a minha família e com toda esta pandemia mundial, eu vou criar memórias afetivas com a minha família dentro da minha casa ou vou me preocupar com tudo de ruim que está sendo falado, né? Então, isso que a gente pode, acho que, pensar. Quais são as... Enquanto isso, a gente está também transmitindo para o nosso filho, né? Exato. Porque eu acredito que ninguém está assistindo a televisão com fone de ouvido. Então, a criança, tu pode achar que ela não está percebendo. E ela está ali atenta a tudo isso, ouvindo a quantidade de mortos no dia, a quantidade de Sim. não sei o quê. Eu não sei E se tu aí escutou, Grazi, do Matheus. Tu escutou que eu falei que ele teve dor de cabeça domingo? Uhum, Nós estávamos uhum. assistindo Fantástico e, assim, era porque a gente queria ver a do ministro da Saúde e ele olhou para mim e disse, não, eu tô com muita dor de cabeça. Na hora, foi batata, assim, como ele já fez Jornada das Emoções contigo, né? E o processo dele é o do medo. Ele olhou aquele quadro de infectados. Ele disse, isso aqui só em Santa Catarina. Eu assim, não, meu filho, é no mundo. E tu começa a perceber que ele começou a enxergar o micro, o macro, e começou a dar dor de cabeça. Eu falei, ok, aí desliguei a televisão, pegamos um jogo de tabuleiro, mas assim, as crianças, elas também somatizam, né? E aí o Matheus, ele tem essa onda do medo que precisa ser trabalhada muito nele. Então, a gente acha que eles não estão escutando, né? Alguns, até a Clara de 2 anos, tu pergunta para ela, por que a gente está em casa? Por causa do coronavírus. Eu não sentei com ela e falei, mas ela, por todo o contexto que ela Tá vivendo, pegando. ela sabe. Exatamente. E é isso, é importante a gente falar que dentro até nesse nosso contexto de explicar para eles esses nossos momentos, as famílias que estão em home office, explicar Isso. que elas estão conectadas por conta das atividades, que é o que eu faço com o Matheus aqui também. Isso. Quando eu estou conectada, em dia de live ou de atendimento e tal, eu sempre procuro dizer para ele que eu estou conectada porque eu estou trabalhando, porque agora a gente está em casa, em quarentena, então a gente não pode sair, então a gente precisa se conectar, assim como ele conecta quando está com a escola, ele conecta com os amiguinhos, a gente conecta com a família. Então eu tento sempre explicar o que a gente está fazendo para não parecer que a gente está o dia inteiro no celular ou no computador, Isso. né? Ai, Então, eu acho que isso é importante eles terem essa clareza desse período do que a gente está fazendo, para que não fique banal, para não parecer que é que a gente não tem nem congruência naquilo que a gente fala, né? Principalmente com os maiores. E isso é comunicação, né? E vai gerar o quê? Mais conexão com a minha família, porque vai dar mais entrosamento, mais afinidade. Os olhares, eles vão se cruzar e vão se entender mais facilmente. Então, tudo que vocês falavam, até na questão da rotina na live que, né, aconteceu agora às 7 horas, né? Então, e também não significa que eu tenho que seguir à risca aquilo, mas eu tenho um norte para entender qual é o caminho que nós estamos traçando para a nossa família. Porque daí nós ficamos confortáveis em construir junto este caminho, em crescer. Não fica aquela dúvida, né? Aquela incógnita na cabeça da criança ou do adulto de que caminho que a gente está seguindo, né? E acho que a pergunta... Acho que aqui, ela tem um baby, a Lu, não é Lu, ela falou que o nome dela é Carol. Tem um baby de 3 anos. Eu passava o dia todo no trabalho e ela na creche integral. Somos apenas nós duas em casa. Vocês não têm noção que mesmo em meio a essa situação tem sido muito bom. Temos mais tempo juntinhas. É exatamente o que a gente falava. Os nossos filhos ficavam um período no colégio e nós não conhecíamos a rotina dele por completo, como eles lidam com os sentimentos, as emoções, as situações. E agora, em casa, nós conseguimos, né, na imersão que tu fez viajando e agora, né, com o Matheus, a gente consegue entender mais quem são nossos filhos, porque na diversidade a gente aprende também pra caramba, né? E a gente não eu acho que esse é o grande convite, eu posso olhar para esse momento como um momento ruim
e simplesmente não me abrir para a oportunidade de enxergar minha família Exato. diferente, de me enxergar diferente, de me possibilitar experimentar novas coisas, assim como eu tenho algumas pessoas que me ligavam assim, dizendo assim, ai, mas eu não sei cozinhar, como é que eu vou fazer isso? Eu disse assim, quem sabe, te experimenta. Por que que É a você... Daí eu hora. perguntei, por que que você não cozinhava antes? Porque eu não tinha tempo. Pois é, agora você tem Agora tempo. tem. Então, quem sabe você experimentar. E aí eu recebi grandes feedbacks dizendo assim, poxa, está sendo uma grande oportunidade. Claro que eu não posso dizer para vocês que todo mundo tem a mesma visão. Hoje eu tive, inclusive, ligação de cliente minha chorando, pedindo pelo amor de Deus para eu voltar a atender. Por quê? E assim, eu entendo. Gente, é incrível. Eu estava bem em quarentena, me propus a voltar a atender amanhã, justamente porque eu entendo o lado dessas famílias. Porque eu entendi que, por mais, eu tenho muitos medos também de atender nesse período, mas eu também tenho uma missão que é não desamparar se uma família me liga, tá chorando, porque não sei mais o que fazer, eu vou dizer, não, não vou te atender porque eu tô em quarentena, não, eu vou fazer uma série de procedimentos para me cuidar e cuidar da minha família, mas eu também não posso desamparar. E tem gente que não Sim. está conseguindo olhar no fim do túnel, ver a luz no fim do túnel, ou olhar de uma forma diferente. Então, eu até trouxe uma atividade que também só precisa de papel e caneta, Olha que aí, é coisa boa. desenhar. Eu não sou boa de desenho, tá, gente? Vocês me perdoem, tá? Mas não tá em questão o desenho. Mas é pegar um papel, pegar uma caneta, desenhar uma casa. O que é isso? É eu olhar para essa casa e olhar quem mora nela, qual é o meu lugar favorito, o que iremos descobrir nessa casa agora. O que a gente pode inventar nessa casa? É como a gente olhar a nossa casa de fora. Porque a constelação sistêmica, ela nos traz muito isso, esse olhar Sim. sistêmico, é o olhar de fora do problema. Então, grande convite que eu dou para vocês agora, que está imerso na família, desenhe a sua casa, coloque ali quais são os membros dessa família, qual é a nossa rotina, o que a gente pode inventar de novo, quais são os meus lugares favoritos, coisas que talvez a gente antes não valorizasse, que a gente olhando de fora, a gente possa valorizar agora. Porque antes, é como fazem as pessoas de marketing, aqueles brainstorm, eles vão aonde? Eles vão nas empresas que são best-seller, elas vão na empresa aquilo que tem. E o que acontece? Elas vão lá para olhar o que tem de melhor lá. Só que a Exato. gente, dentro da nossa casa, a gente esquece de olhar o que tem de bom dentro dela. Por isso que é um Exatamente. desenho de olhar de fora para dentro. É olhar essa minha casa com o olhar de fora, um olhar neutro. Então, olhar o que eu posso reinventar nessa estrutura agora, né? Reconstruir um novo modelo de conexão, né? Eu poder me conectar diferente. Então, é um convite de um olhar sistêmico, simples, e esse é um exercício que você pode fazer internamente, mãe e pai, e um exercício que vocês podem ajudar os filhos a fazerem também, para que eles não possam achar que tudo é chato, que tudo, ai, que saco, eu tô aqui dentro. Então tá, a gente tá aqui, vamos olhar de fora, o que tem de legal nessa casa? O que a gente pode construir de novo? O que você gostaria de construir de novo? Né? Esses dias que eu fiz com o Matheus aqui na sacada, a gente construiu um forte, a gente disse que era um forte. Então eu botei lençol, eu fiz um monte de coisa. Ele leu, disse: o que você quer trazer para esse forte? O que você quer trazer para esse ambiente? Então é você reconstruir diferente, é pensar diferente. Se a gente não tem tempo para fazer isso no dia a dia, porque muitos estão trabalhando home office, muitos saem para trabalhar porque estão trabalhando em atividades essenciais, né? Isso. Muitos mas que momento eu posso fazer isso, esse olhar diferente para minha casa, né? Exatamente. E aí Exatamente. Uma... isso
pode, inclusive, ajudar a resgatar as memórias afetivas. Então, é Isso. lembrar o que tinha na casa dos meus pais, dos meus avós, que me faziam tão felizes. Será que eu não posso reviver esse momento Resgatar. dentro da minha casa? Eu não Resgatar posso esses trazer isso momentos, para né? dentro da minha casa? A Maluxa falou um pouquinho sobre isso também, né? Sobre esse resgate de situações que nós vivemos quando nós éramos pequenos, o quanto é importante, né? E vai trazer muito significado para a infância dos nossos filhos, né? A questão, não sei se tu acompanhou a questão da gemada que o pai dela ensinou. Tá travando? Vocês estão me escutando? Ou só a Grazi tá travada ou eu também? Oi, destravou? Tava me escutando? Acho que agora sim, é porque minha Wi-Fi aqui acho que deu uma parada, daí agora eu Ah, conectei no 3G, acho que vai ficar melhor. não, eu só estava falando da questão da Maluxa, que ela falou dessa questão da memória afetiva, e a gente falou tanto na constelação também agora com a Nath, da hierarquia, né, de colocar cada um no seu papel, a questão da gemada, que ela falou que a memória afetiva que era dela, que o pai tinha feito, e agora a filha estava, né, fazendo. Então, olha que importante. É uma memória afetiva que vai ficar agora também registrada com a filha dela. Né? Por que a gente não pode procurar memórias afetivas nossas, da nossa infância, para resgatar e fazer com os nossos filhos, né? É que nem assim, estão me ouvindo? Estou, Então, a Mi só falou para que tá. Uhum. tá. Para mim, por exemplo, a comida que a gente falou lá na live da Cá. Para mim, a Da cá. comida, ela é igual ao símbolo do amor. Olha aí o Matheus, Oi, ó, quer dar um oi. Matheus! Ele tá, gente, vocês me perdoem, mas é que hoje ele tá o dia inteiro longe. Ele já tá, a necessidade dele já é muito forte de contato, de relacionamento. Então, Eu entendo, eu é, entendo. né? Então é uma coisa que ele já precisa muito. Então, para mim, assim, a comida é quase que se a gente fosse fazer uma fórmula. Para mim, a comida é igual ao símbolo do amor. Onde é que a gente normalmente está em volta com os amigos, com os pais? Sempre está em volta da comida. Né? Então, é um momento Exato. que nos reúne, que nos une, seja a gente produzindo, seja a gente indo comer, mas ela é um Ou símbolo, ela comer. traz Uhum. muita memória afetiva. E aí, o que eu falava na live da Cá, o quanto a gente precisa perceber os nossos canais sensoriais Tá travando. vão construir essa memória pelo cheiro, pela visão, É o cinestésico. pelo escutar, né? Pelo toque. Então, conseguir perceber. E até é muito rico falar sobre isso, porque a Luana, ela desenvolveu uma forma um teste de poder e tá lá no programa do Família em Tá. Conexão. Um testezinho. Das É. famílias conseguirem entender qual é o canal sensorial que o seu filho responde. Porque é isso que quando você descobrir qual é o canal sensorial, é onde nessa É a base que você pegada. vai construir a memória afetiva. Exatamente. Acho que tu podia já engatar, Grazi, e falar um pouquinho do nosso programa para a gente ir finalizando, pode ser? Claro, pode sim. Bem, eu sou responsável pelo pilar de gestão da emoção, que não é à toa que eu estudo muito sobre isso, porque é o meu maior desafio. Eu, como uma capricorniana, com ascendente em Capricórnio, mas eu digo, eu sou terapeutizada, gente. Nunca leve em consideração. Mas eu tenho um filho sagitariano com uma lua, que é a mãe, o grande desafio em Câncer, que trabalha as emoções. Então, meu filho veio como um presente para me fazer entender
a relação emocional. Então, eu tenho um desafio diário, todos os dias aqui, buscando entender e ajudá-lo a entender as suas emoções, a entender as minhas e ajudar nesse processo com as famílias. Então, eu cuido do pilar gestão da emoção, que eu amo. A Lu cuida do pilar da comunicação assertiva, que não adianta eu entender a minha emoção se eu não consigo comunicar, né? Então é fundamental. E a Mi vai para ação, para a criatividade, eu realizar, nem a gente falava na live da Bianca Soleiro, o quanto as nossas emoções também estão conectadas, os nossos medos. Então, se eu não consigo entender as minhas emoções, eu não consigo comunicar isso, como que eu vou realizar uma atividade criativa se eu tenho tantos medos dentro de mim, né? Então, é um programa que foi desenvolvido por 3 mães, 3 amantes e idealizadoras de um propósito, de uma missão, que é ajudar as famílias a encontrarem também o seu equilíbrio e terem uma relação mais harmoniosa, mais afetuosa, mais criativa, mais comunicativa, enfim, encontrar, porque não existe uma fórmula, gente, não existe uma fórmula mágica, né? O que é bom para minha família talvez não seja boa para de vocês, não seja boa para da Luana. Então a gente precisa, através dessas reflexões, que o programa é baseado nisso, aplicar uma ferramenta dentro da nossa família e ver aquilo que faz sentido. Então, o programa nada mais é que um processo de autoconhecimento para si, para seus familiares, e um processo que eles vão junto encontrar essa jornada, esse conhecimento. E a gente tá... Oi, Matheus! Tudo bem? Ela já vai, eu prometo. E a gente está com valor social hoje, né, Grazi? Então, com toda essa situação mundial, o programa Família em Conexão também pensa nessas famílias, nessa situação que a gente se encontra fisicamente, todos juntos, precisando viver experiências boas. E aí a gente tem o nosso programa online, que está no valor de 11 vezes de R$5. Olha só, R$5. No valor de R$47 e o acesso é vitalício, ou seja, não tem fim, né? E é justamente para, dentro desses 3 pilares que a Grazi falou, gestão emocional, a criatividade e a comunicação assertiva, nós elaboramos videoaulas curtas, práticas, realmente para que as famílias pudessem levar para a sua realidade as ferramentas que nós elaboramos e entender o contexto da sua família. Que práticas eu posso fazer para melhorar, para promover os meus vínculos, né? Tanto eu com o meu esposo, como eu com os meus filhos, né? Eu acho que isso é bem importante e fica um presente nosso, né, Grazi? E eu não quero deixar de encerrar essa live sem dar uma dica de atividade de conexão, que na minha visão ela é linda e que a gente precisa aproveitar esse momento para ser grato. Para ser grato a estarmos com os nossos entes queridos, por termos saúde, enfim, por N coisas que a gente está vivendo nesse momento. Então, a grande dica que eu dou de atividade, novamente eu vou pegar o caderno. Então, é o seguinte, a gente vai desenhar uma nuvem, várias nuvens, e essas nuvens a gente vai colocar num lugar especial da casa. Vai pegar um cordãozinho, seja o cordão que vocês tiverem, de lã, de linha, de qualquer coisa, e vai fazer gotas com o papel, Vai fazer uma gotinha. E cada dia, no final do dia, no momento que a gente escolher, a gente vai escrever nessa gota, que serão as gotas de gratidão. Então, a gente vai escrever nessa gota aquilo que a gente é grato naquele dia e vai pendurando nas nuvens. Para que no final da quarentena a gente possa olhar para esse mural que a gente construiu na nossa casa, o quanto a gente é grato. Porque quando a gente coloca no pote da gratidão, às vezes a gente não tem essa visualização do tanto que a gente pode, que a gente deve ser grato, de tantas possibilidades que a vida nos dá. Então, quando a gente coloca em lugar visível, no mural da casa, é uma grande oportunidade de a gente olhar no final dessa quarentena e dizer assim, puxa,
quanto eu sou grata a esse período, a esse momento de conexão. Então, é uma atividade que eu deixo também, Bom, que eu não 3 poderia deixar. atividades, hein, galera? 3 atividades nessa live, hein? E Tesouro, simples, Grazi. não precisamos de mais nada. Deu. Papel e caneta. Mas então tá, Grazi, acho que a gente finalizou com chave de ouro. Queria que desse para caber 3 aqui para mim tá com a gente e a gente finalizar nós 3 esse dia fantástico, né? Mas eu sei que ela Verdade. tá aí nos escutando. Ela que é a nossa mão na massa, literal. Sem a Mia, a gente não tinha tantos artifícios tecnológicos, porque ela sempre arranja um jeitinho de nos dar tanto suporte, né? E nós Verdade. 3 eu vejo assim como um perfeito complemento, assim, cada uma tem uma habilidade diferente, cada uma se complementa e eu só tenho gratidão então deste tempo que nós já estamos juntas e o tanto que nós já crescemos, evoluímos e escrevemos a nossa história, né? E a nossa história essa semana teve um marco muito importante que foi a entrega da nossa identidade visual. Até a Eva acabou de entrar. Acabou de entrar. Acabei de falar. Eu ia falar. O universo, ele é sábio. E a gente, né, nós 3, então, nesse fechamento, a gente quer agradecer porque ela nos entregou o que a gente buscava e construiu neste caminho, que foi a nossa identidade visual. Eu acredito que ela só conseguiu se formar agora porque nós construímos uma história, nós escrevemos e nós tivemos resultados dessa história e agora, então, criou-se essa joia que foi a nossa identidade visual, que estamos apaixonadas. Né? E que tudo tem o tempo para ser, né? Tudo tem o tempo. Em arte os nossos sentimentos, a Milena colocou. Muito bom. Então, Grazi, um beijo. Fica agora com Gratidão. o Matheus, com beijo. Eu vou ficar com o Matheus, com a Clara e com o Gui aqui, a Mi com os pequenos e o Renato também, né? Parabéns para o Pedro, né? Que hoje é aniversário dele, filho da Mi. E agora nós vamos nos conectar com a nossa família, sim, porque a gente também precisa, merece, né? Mas com sentimento de gratidão, né, Grazi? Porque foi um dia bem intenso e muito bom, né? Gratidão a todos que estiveram conosco, né? E eu acho que é isso que nos complementa, nos enche o nosso coração e nos reforça nos nossos propósitos, né? E a gente hoje teve 12 horas de live, mas para mim parece que passaram 12 minutos de tão gostoso que foi estar com todos vocês. Gratidão mesmo. Muito bom, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. E essa semana a gente manda novidades aí nos stories de dicas de livros, filmes e enfim. Tá bom, gente? Um beijão. Beijo, Grazi. Beijo. Tchau, tchau.